Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Boa noite, meus irmãos. Quero deixar aqui essa saudação que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, verso de 1 a 2, mas eu quero também deixar um texto da palavra de Deus para o nosso consolo, para a nossa meditação, nós pensarmos e aplicarmos nesse tempo presente. A palavra de Deus é sempre atual. O texto que nós lemos hoje, que leremos amanhã, que leremos daqui a 10, 20, 30, 50 anos, será sempre atual. E eu quero ler 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante. Se você quiser, pode acompanhar também na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Até o verso 9. O apóstolo Pedro escreve essa carta aos crentes que estavam dispersos. E um dos motivos da dispersão, do espalhamento dos crentes, era a perseguição. Os crentes daquele período, quando o apóstolo Pedro escreve a carta, deve ser mais ou menos no ano 64, 65, 63 da nossa era. Já começavam as primeiras perseguições, já começavam os primeiros embates, já estava no governo do imperador Nero. Inclusive, no ano 67, o apóstolo Paulo vai ser martirizado exatamente no período do império, em que vigorava o império, o governo de Nero. Mas eu quero destacar nessa carta aquilo que o apóstolo Pedro escreveu, o objetivo com que ele escreveu, para confortar o coração daqueles irmãos que estavam dispersos por causa da perseguição. Ele põe esse texto mostrando a segurança da salvação em Cristo, dos conteúdos aqui principalmente aqui dessa sessão em que ele começa a carta. E no verso 6 ele diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um pouco contristados com várias tentações. Eles estavam sendo contristados, o coração deles estavam sendo apertados, estavam entristecidos por causa das várias tentações. No caso deles, a perseguição por causa do Evangelho. E aqui nos nossos dias nós estamos vivendo essa nova realidade que tem afetado o mundo inteiro. Mas o que importa, o que é fundamental, é a alegria que Deus põe no coração dos salvos. E nós somos contristados com várias tentações para a prova da nossa fé. Diz aí o verso 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Se há um momento importante da nossa vida, na altura da vida que estamos, no momento que estamos vivendo como igreja, é exatamente o momento que somos provados na nossa fé. E não há momento mais apropriado para se provar a fé do que o momento de tentações ou de provações.
E nós temos passado por isso. Além das nossas próprias preocupações, dos nossos próprios embates na nossa família, dentro de nós mesmos, temos também essa prova que todos estão sendo atingidos, que é essa pandemia. Então, alegria é muito importante nessa hora. Manter o coração alegre, voltado para o trono da graça e da glória de Deus, e sempre renovando a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, o qual não vendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Nós não vimos Jesus. Esses crentes que o apóstolo Pedro escreve não viram Jesus, mas amavam Jesus. Amavam Jesus pela fé. Eles não viam Jesus, mas eles viam Jesus pela fé. Eles contemplavam o rosto de Jesus pela palavra de Deus. E olha que naqueles dias ainda não estava ainda organizada a palavra como está aqui. Eles já tinham, sim, claro, o Antigo Testamento, mas nós temos mais do que eles. Então nós temos a palavra de Deus e nós podemos nos deleitar sobre ela, e a palavra de Deus nos conforta nesses momentos de crise. Nos conforta em todo tempo, até mesmo nos momentos de alegria, de abundância, de fartura, mas principalmente nesse tempo. Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração, que você permaneça firme, adorando a Deus, cultuando a Deus, orando, clamando a Deus pelas mais diferentes necessidades que nós temos da igreja, da família, do município, do estado, dos governos. Nós temos então muitos motivos para orar, interceder e também para glorificar e adorar o nome do nosso Deus, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Então nós somos salvos em Cristo. Vamos mostrar isso, vamos fazer jus a isso, sendo uma igreja alegre, uma igreja que se movimenta, uma igreja que está em todo lugar, mesmo tendo essa restrição agora da liberdade, mas nós estamos em todo lugar porque nós podemos orar e alcançar as pessoas através da oração. Que Deus te abençoe, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Nós somos salvos em Cristo, precisamos trabalhar para que outras pessoas também alcancem a salvação em Cristo Jesus. Deus te abençoe.